A hecatombe global climática tá aí, ela é uma realidade, ela é o presente. Isso não vai bater igual no mundo inteiro. O sul global vai sofrer mais, os pobres vão sofrer mais. E aí, o norte global, que foi com a porra toda, com o clima, que produziu a miséria do sul global, vão ter que se preparar para o que vai acontecer, porque alguns lugares vão ficar inabitáveis, e a tendência é que essas ondas migratórias para essas ilhas de desenvolvimento capitalista se acentuem. Eles precisam desumanizar o povo do sul global, a fim de que, se for necessário, eles possam executar grandiosos planos de extermínio. Excelentíssimo Presidente da Mesa, excelentíssimo Senhor Presidente do Partido, calorosas saudações a todos os presentes, é um gosto ver-vos aí. Muito obrigado. Portugal vive hoje um dos momentos mais negros da nossa história e para termos noção do quão grande éramos e o quão pequeno nós estamos, vamos fazer aqui um pequeno exercício. Passámos de Dom João II, que conseguia gerar lucro com meras caravelas, para Pedro Nuno Santos, que consegue esbanjar 3,2 mil milhões de euros em aviões que mal funcionam. Vou parar aqui. Passamos de Dom João II, que fazia lucro com meras caravelas. Então ele começa a falar de imperialismo português como se o herói do país, Dom João II, que explorou o mundo, que Portugal foi o responsável pelo tráfico negreiro por 400 anos, que explorou o mundo inteiro, principalmente a América do Sul e África, e ele tá exaltando esse passado, tá? Então é isso aí, entendeu? Colonialismo, né? A galera adora falar, porque olha o que os judeus passaram na guerra, por exemplo. Olha o que foi o colonialismo, né? Olha o que foi. Por que eu tô dizendo isso? Não é legal a gente comparar a dor. Eu só tô chamando a atenção porque a gente não pode chegar e dizer assim, o Holocausto foi a maior tragédia da humanidade. Nós tivemos várias tragédias brutais. O Holocausto foi uma delas. E é muito engraçado a gente ver esse medo da extrema-direita na Europa do imigrante. Porra, os caras fuderam o mundo todo, mano. Essas caravelas aí que esse abobá tá falando, né? Era apenas a forma, talvez visível, para essa besta quadrada de perceber a destruição que a empresa colonial estava promovendo. Aí, depois que eles devastaram o mundo inteiro, saquearam, roubaram, exploraram, fizeram o diabo no mundo inteiro para levar a riqueza do mundo inteiro para lá. Não, agora não pode vir ninguém de fora para cá. A gente roubou tudo de vocês e vocês que fiquem aí. Porque aí vocês vão estar atacando a grandeza de Portugal. Entendem? Basicamente é isso, né, gente? Ele começa exaltando esse passado glorioso. E a gente precisa lembrar, por exemplo, do Brasil Paralelo exaltando o passado glorioso do Brasil. A gente precisa lembrar do Brasil Paralelo. Claro, porque a história é um campo em disputa. Então vejam, a colonização foi devastadora para determinadas populações, mas ela foi o que fez outras terem a riqueza que tem. Se você quer defender essas que têm essa riqueza às custas da exploração, você não vai mostrar que essa exploração foi devastadora. Você vai exaltar aquilo que você achar ali no meio da história para justificar essa exploração. É basicamente isso que a direita faz quando vai manipular a história. Por isso que a história é um campo de disputa política. Porque ela já passou, né? Ela está falando sobre coisas que são do passado. E o passado já era, não tem como voltar. Agora, a forma como a gente entende o nosso próprio passado ajuda a moldar a nossa visão de mundo sobre o presente. Então você pode ter uma visão crítica que vai valorar aqueles que historicamente foram oprimidos, ou você pode ter uma visão de mundo conservadora que omite aquilo que fez se estabelecer o status quo. Então há uma disputa permanente da história, né? Não do fato histórico, mas da interpretação, da historiografia e da política, né, que vai ser debatida a partir disso. Que tem parte das pessoas que são monarquistas. Então a gente precisa entender a origem do discurso que esse cara está fazendo. Esta é a realidade que vivemos agora. Passámos de Luís Vaz de Camões com um português praticamente perfeito
para agora termos não binários do Bloco de Esquerda que escrevem ele e ela com X no final da palavra. Portanto, logo aí. Quem já falou isso? Quem? E eu acho engraçadíssimo isso, cara, porque, cara, o que a sexualidade do outro pode interferir na minha vida, porra? Sabe? Por que uma pessoa que gostaria de se sentir representada num pronome de tratamento pode representar qualquer tipo de ameaça? Entende? Então isso é uma coisa assim que simplesmente apenas se apega àquilo que quer ser conservado, que são as estruturas fundantes do capitalismo. Então, se o capitalismo é baseado no patriarcado, é esse patriarcado que nós vamos defender. Então, toda a perseguição às minorias bebe nessa mesma raiz, na raiz da defesa das estruturas fundantes, daquilo que culturalmente se solidificou na gênese da formatação das relações capitalistas de produção. Quem faz esse discurso todo dia? Quem é o MBL que faz esse discurso todo dia? Quem é o MBL que ataca a minoria? Quem é o Brasil Paralelo? Quem é o Bolsonaro que faz isso? E talvez o pior disto tudo é que passámos de uma nação que estava espalhada pelos 4 cantos do globo para agora termos uma imigração completamente descontrolada e uma substituição populacional nos 4 cantos da nação, e isso deve mudar. Substituição populacional, assim, eu acho que é universal, né, cara? A sandice é universal. O mais rapidamente possível. E aqui ele cai no ponto que todos esses caras estão caindo, que é colocar a culpa dos problemas no país que ele vive na imigração. Então a gente vai ver de comum no discurso desses caras, a gente vai ver mais um discurso daqui a pouco, que é o cara colocando a culpa dos problemas internos do país nas pessoas que vêm de fora do país. Então, o grande problema de Portugal, para esses caras, é a imigração. Uma coisa que ele não consegue explicar é que o número de portugueses no Brasil é proporcionalmente maior do que o número de brasileiros em Portugal. Uma coisa que ele não consegue explicar, que ele finge que não existe, é que 20% dos jovens portugueses vão trabalhar em outros lugares da Europa e não querem ficar no país porcaria que eles vivem. Que explorou... até porque é isso, tá? Assim, para padrões, né, da Europa Ocidental, Portugal deve ser um dos piores lugares para se viver. Saca? E os caras falam assim como se fosse a última bolachinha do pacote, né? O mundo por 500 anos e continua sendo o paiseco que sempre foi. Ele tá exaltando um passado e colocando a culpa em outras pessoas que não são dele. O Jorge Jesus fez isso ontem, treinador de futebol, que ganhou dinheiro no Brasil, que ganhou dinheiro na Turquia e que hoje trabalha na Arábia Saudita, ou seja, ele mesmo um imigrante, falando que ele não consegue reconhecer Portugal por causa das pessoas que moram lá. Ele chegou em Portugal e esse foi o discurso dele, certo? Isto coloca também em causa a nossa segurança, e já que falamos em segurança, um forte abraço para as forças de segurança que estiveram e estão neste momento à frente do Parlamento. Isso é outra coisa comum, né? Todo facho vai ter esse tesão numa farda. Porque, lógico, gente, qual a função, né, das forças de segurança? As forças de segurança não são responsáveis pela sua segurança, né? Pela sua família, pelo seu bem-estar, pela sua defesa. Não, as forças de segurança são forças de segurança da propriedade privada. É isso. Elas existem para defender a propriedade privada. Então é lógico que não importa o quão truculenta ela seja, o quão desumana, né? O quão covarde, o quão corrupta, porque ela tá lá para fazer controle social mesmo, entendeu? É para tocar o terror no pobre e defender o interesse de quem tem propriedade. Nacional, um forte abraço para elas também. E eu no outro dia ouvi ao Pedro Nuno Santos dizer que o Partido Socialista está sempre e constantemente ao lado das forças de segurança. E realmente ele tem razão. Eu recordo-me, por exemplo, quando o Sócrates estava preso, ele tinha lá sempre um guarda prisional ao lado dele. Portanto, é verdade. E aí ele chama os outros políticos de ladrões. E ele exalta a força policial e o exército. Ele exalta a força de segurança. O discurso é sempre o mesmo, independente do lugar. Ele não é o mesmo à toa. A origem do discurso é a mesma. A gente precisa sempre lembrar disso. Verdade. Realmente ele tem razão. Mas, para terminar, o mais importante a reter é que no dia 10 de março nós podemos passar de um país que está controlado pela corrupção, pela propaganda LGBT que doutrina as nossas crianças de uma forma completamente macabra e da imigração descontrolada, para um país
que fazia Dom João II e Luís Vaz de Camões olhar para isto e dizer: isto sim é tornar Portugal grande novamente. Opa! E aí, transformar Portugal grande novamente. É o mesmo discurso. É o discurso de exaltação da ultranacionalidade. É o discurso da exaltação do passado. Make America Great Again, né? É aquela história. É sempre a mesma história. É sempre os mesmos princípios. Né? Depois você não pode identificar eles como um grupinho. Né? Mas eles defendem rigorosamente as mesmas coisas. E a culpa nos comunistas e a culpa nas minorias. Então o discurso é sempre o mesmo. A gente escutou isso há 6 anos. Está acontecendo em Portugal agora. E isso está acontecendo mais uma vez no discurso desse cara aqui. Ó. Prestem atenção nesse cara. E tudo tem uma coisa em comum, tá? Tudo tem uma coisa em comum. Não existe referência para nenhuma das informações que esses caras estão trazendo. O discurso dele não diz nada. Nada. É um discurso vazio. Ele não apresenta nenhum dado, ele não apresenta nenhuma solução, ele não apresenta nada. Ele só tá jogando pra galera. Ele só tá jogando pra um país destruído, que não tem emprego, que os salários estão caindo. Ele tá jogando pra um país que a gente estuda e vê que o capitalismo tá entrando em crise, numa crise das piores da história do capitalismo, mais uma vez, e o discurso é sempre o mesmo. E aí, não o último vídeo, o penúltimo vídeo, 1 minuto e 23. Vamos ver o discurso aqui, vou colocar aqui na tela, do Trump, que ganhou uma das prévias do Partido Republicano ontem, em Iowa, e aí ele faz esse discurso aqui, ó, tá? Então prestem atenção nesse discurso. We're going to seal up the border. Because right now we have an invasion. Uma invasão. We have an invasion of millions and millions of people that are Vozes da minha cabeça. I can't imagine why they think that's a good thing. It's a very bad thing. I think it's a group of people that are probably larger in number than New York State. And we can't have that. We can't have that. It's not sustainable as a country. It's horrible. And you know, they're coming from prisons and jails. Eles vêm... Ó, ele tá falando de imigrantes. Então ele tá falando que milhões de imigrantes estão chegando no país. Vozes da minha cabeça. E aqui ele fala de uma coisa. Ele fala que os imigrantes vêm de prisões e cadeias. Coming from all over. They're coming from countries that most people have never heard of. Eles vêm de países que a gente nunca ouviu falar. And they're coming from mental institutions. E eles estão vindo de instituições psiquiátricas. Olha o teor do discurso. Insane asylums. They're being emptied out into our country. And they're terrorists. Assim, essa gente que tá chegando aqui não é gente. São humanos. É alguma coisa. Entendeu? É uma gente talvez com problemas mentais. Algumas pessoas talvez sub-humanas. Uma outra espécie. Não é isso? Isso é fascismo puro e simples, tá, gente? Não é nem só o fato que tá sendo narrado aqui dele tá tirando essa porra toda do cu, que é verdade. Mas é muito mais que isso, entendeu? Você tem que desumanizar o outro. Isso faz parte da ideologia nazi. Você tem que tratar o diferente como inferior, como sub-humano. Porque a partir disso, tá liberado fazer qualquer merda com a pessoa. Isso que ela é uma pessoa, né? Esse é o ponto. Many terrorists are coming in. You know, in 2019, I saw just recently on a poll, they had none in 2019, no terrorists. Now, I even say there's got to be some, but they have none. And then as soon as this group took over, they have hundreds and hundreds of terrorists coming in, known terrorists, some of them really bad. É que assim, né? Tu vai lá e fala qualquer merda. É isso, vai lá e fala qualquer merda. Vozes da minha cabeça. Zero informação. Então é o mesmo discurso. O problema são os estrangeiros, o problema é a invasão, precisamos defender o país, vamos fazer a América grande de novo, vamos fazer Portugal. Entendeu? Então juntem isso com algo que eu tô denunciando agora nos últimos dias. A hecatombe global climática tá aí. Ela é uma realidade, ela é o presente. Isso não vai bater igual no mundo inteiro. O sul global vai sofrer mais, os pobres vão sofrer mais. E aí, o norte global, que fudeu com a porra toda, com o clima, que produziu a miséria do sul global, vão ter que se preparar para o que vai acontecer. Porque alguns lugares vão ficar inabitáveis, já estão ficando, mas isso vai se agravar nos próximos anos. E a tendência é que essas ondas migratórias, né, para essas ilhas de desenvolvimento capitalista se acentuem. Eles precisam
eles precisam desumanizar o povo do sul global, a fim de que, se for necessário, eles possam executar grandiosos planos de extermínio, assim como o que está sendo executado agora na frente de todo mundo em Gaza. Saca? Amanhã depois, os Estados Unidos vai ter que fazer isso no México. Amanhã depois, a Europa vai ter que se preparar para todo o fluxo migratório que venha via mar Mediterrâneo, via Europa Oriental. Então, esses países vão ter que se preparar para isso. E, eventualmente, vão ter que botar lá, né, os seus militares para fazer o seu serviço sujo. E isso significa extermínio. Então, isso também está nesse contexto. Olha, vamos ter que desumanizar essa gente. Entendeu? Então, são malucos, então são presidiários. Então, é uma gente esquisita aí, mas que não é gente que nem a gente. Se não é gente que nem a gente, tá liberado fazer qualquer coisa.